O primeiro assunto que me traz hoje à tribuna é triste e muito doído. Ao mesmo tempo, é uma homenagem que prestamos com satisfação a uma pessoa que se foi na semana passada, deixando um enorme vazio, não só em seus amigos, seus companheiros de militância e sua família. Uma pessoa que deixa uma lacuna sentida pelo povo brasileiro. Estamos falando, naturalmente, de Dona Marisa Letícia, mulher, amiga, companheira de batalhas do nosso ex-presidente Lula, uma personalidade única que ficará para a história como um exemplo de lealdade, de apoio, de discrição. Vítima de acidente vascular cerebral, ela se foi e nos fará muita falta. Fará muita falta ao PT, fará muita falta ao país. Marisa Letícia e Lula foram alvos da maior e mais covarde caçada política e midiática que este país já viu. Durante anos, os dois foram objeto de toda a sorte de acusação, nenhuma delas provada, todas elas rechaçadas pelos fatos e muitas vezes até pelos seus acusadores. Contra ela e contra Lula inventou-se de tudo, como os seus algozes mesmo diziam, sem provas, mas com toda a convicção. Junto com os torturadores morais que não lhe deram sossego, a grande mídia tratou de fazer a sua parte. Cada capítulo dessa caçada foi acompanhado e precedido de uma espetacularização vergonhosa e ao arrepio da ética. Os grandes veículos de comunicação se uniram a blogs e sites dirigidos por, entre aspas, profissionais de uma imprensa de guerra, cuja função não foi outra senão manipular e distorcer os fatos, estraçalhar imagens e promover todos os que sejam contra Lula, o PT e os petistas. E é aí que a nossa emoção e a nossa tristeza dão lugar a uma enorme indignação. Desde que Dona Marisa foi internada no Hospital Sírio-Libanês, essa facção da imprensa, junto com a turba batedora de panelas, aquela mesma que atiçou o impeachment de uma presidente legítima, não deram trégua à família do ex-presidente. Vimos blogueiros desejarem a morte da ex-primeira-dama. Pior ainda, vimos médicos aconselharem procedimentos para apressar o fim da paciente, algo inacreditável e que deixa revoltada qualquer pessoa com o mínimo de senso de humanidade. Com a morte de Dona Marisa, as baterias desse bombardeio, alimentado pela imprensa a partir das redes sociais, se voltou contra Lula. Chegaram ao ponto de acusá-lo de fazer discurso no velório. Na verdade, o que Lula fez foi um desabafo que qualquer um que tivesse sofrido o linchamento judicial e midiático que ele vem sofrendo o faria. Dona Marisa, está claro para todo mundo, é vítima do ódio, do preconceito e da intolerância política que passou a assolar esse país a partir do processo insano do impeachment. É vítima, sim, de juízes e procuradores que agem com paixão partidária e movidos por interesses que extrapolam a própria justiça. A Dona Marisa Letícia é a nossa homenagem, o nosso muito obrigado por tudo que ela fez e por tudo que deixa de bom para o nosso país. Ao mesmo tempo, deixamos claro
que nada da luta de Dona Marisa será em vão. O que fizeram, o que fazem e o que ainda farão contra o ex-presidente Lula é muito pouco para esmorecê-lo, para tirar o seu ânimo e a sua vontade de lutar. Nem dele, nem do PT. Cada vez mais, Lula conta com o seu partido, porque conta com todo o povo brasileiro. A vontade solerte e desenfreada de acabar com Lula e contra o legado deixado pelo seu governo, esta sim é que será inútil. Lula e o PT estão mais vivos do que nunca. E é disso que eles, os golpistas, temem a ponto de fazer tudo o que fazem, de armar todas as arapucas, de acusar sem provas, de forjar situações que impliquem em acusações infundadas, mas corroboradas pelas manchetes dos jornais. Esquecem eles que Luiz Inácio Lula da Silva foi forjado nas lutas do povo trabalhador, nos embates sindicais de São Bernardo do Campo, nas campanhas políticas onde enfrentou o ódio, a mentira, o preconceito e o rancor, que foi tudo isso que gerou o líder que ele é, o governante sensível e voltado para os interesses do povo que ele sempre foi. Lula está na memória e na boca do povo porque dela nunca saiu. E esta é a razão de toda essa panaceia encenada pelas forças reacionárias que não sossegaram até tirar do poder o modelo implantado por ele e pelo seu partido. A força política de Lula é o grande pesadelo dos golpistas. E eles estão cobertos de razão. Eles sabem que, junto com Lula, não daremos trégua a esse governo usurpador e golpista. Sabem que não haverá um minuto de trégua. Vamos denunciar cada ação tosca desse governo ilegítimo, a começar com essas reformas de mentira que só visam o esfacelamento dos movimentos sociais e populares e das conquistas obtidas justamente nos governos de Lula e de Dilma, governos do PT. Foi para isto que a Fiesp patrocinou este arsenal contra o trabalhador que o governo insiste em chamar de reforma da Previdência, que fará com que as pessoas praticamente trabalhem até morrer, que tenham que contribuir por 49 anos para ter direito a uma aposentadoria integral, ou aberrações como a reforma trabalhista que aniquila a CLT e faz as relações entre patrões e empregados retrocederem décadas. Fiquem certos os senhores do golpe que a nossa resposta, a de Lula e do PT, e a resposta dos trabalhadores brasileiros a essas tentativas será a luta permanente e sem descanso. Por fim, senhoras senadoras e senadores, não poderíamos deixar de registrar nosso protesto contra a indicação pelo presidente da República para suceder no STF a figura de porte do falecido ministro Teori Zavascki, do atual ministro da Justiça, e que não poderia ter sido uma escolha mais infeliz. Uma escolha rejeitada por todo o Brasil, não só pela oposição, mas por muitos que apoiam o governo e apoiaram o golpe que levou este grupo ao governo. Nem como ministro Alexandre Moraes chegou a mostrar a que veio. Foi em sua pífia gestão que a crise do sistema penitenciário explodiu, matando mais de 100 pessoas. Como secretário de Segurança tucano, sua atuação foi igualmente desastrosa em relação aos direitos humanos, procurando criminalizar os movimentos sociais.
Essa é uma escolha político-partidária. Desde 2015, ele é filiado ao PSDB, partido que gestou o monstro que nasceu em forma de golpe contra uma presidente eleita de forma democrática. Mais grave ainda é o fato de que no STF ele vai ajudar a decidir o futuro dos acusados pela Operação Lava Jato. Muitos desses terão sido seus colegas de governo Temer, e muitos deles mergulhados nas acusações. Ou seja, ele já chega ao STF sob o manto da suspeição, como alguém que não poderá ter a isenção necessária para julgar ex-colegas de um governo ilegítimo. Alexandre Moraes passará por uma sabatina por esse Congresso. De antemão, expressamos aqui a nossa preocupação com a possibilidade dele vir a ocupar uma cadeira no STF, assim como foi a nossa perplexidade com a simples indicação do seu nome, a nosso ver inadequada e injustificada, diante de sua larga folha de maus serviços prestados como secretário de Estado e como ministro. A indicação de Alexandre Moraes para ocupar uma cadeira naquela corte é uma acomodação política que atende a interesses partidários e acende uma luz de alerta. Percutirá negativamente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. É ruim e é danosa para o país. Se confirmada, deporá contra o Senado e deporá contra o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela tolerância.